Olá, muito bem-vindos a mais um dia de estudo aqui no nosso canal Bora Estudar 2026. Espero que vocês estejam acompanhando a leitura de leis, resumos, estudos. Hoje quero que vocês me acompanhem na leitura da Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019, tá bom? Sem mais delongas, vou colocar aqui, já coloquei na tela para vocês me acompanharem. Vamos fazer a leitura da letra de lei. Então, a lei número 13.869, de 5 de setembro de 2019, ela dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, se tiver divergência na interpretação dessa lei, não configura abuso de autoridade. Capítulo 2 dos sujeitos do crime. Artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional ou qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a: inciso 1, a servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. 2, membros do Poder Legislativo. 3, membros do Poder Executivo. 4, membros do Poder Judiciário. 5, membros do Ministério Público. 6, membros dos tribunais ou Conselho de Contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Capítulo 3 da ação penal. Artigo 3º. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Capítulo 4 dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos. Seção 1 dos efeitos da condenação. Artigo 4º. São efeitos da condenação. Inciso 1.
tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Inciso 2. São efeitos da condenação também a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. E também é efeito da condenação a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Parágrafo único. Os efeitos previstos aqui nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Seção 2 das penas restritivas de direitos. Artigo 5º. As penas restritivas de direitos, substitutivas das privativas de liberdade previstas nessa lei, são a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Inciso 3 foi vetado. No parágrafo único, as penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Capítulo 5 das sanções de natureza civil e administrativa. Artigo 6º. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nesta lei, que descrevem falta funcional, serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Capítulo 6 dos crimes e das penas. Artigo 9º. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. 2. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Inciso 3. Deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo, pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 11. Vetado. Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Quem deixa de comunicar imediatamente
a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Quem deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. E quem prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente após o recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Artigo 13. Constranger o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a: inciso 1. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. 2. Submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. 3. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. A pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência. Artigo 14, vetado. Artigo 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. A pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio ou de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Artigo 15-A. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver, sem estrita necessidade, a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3. Parágrafo 2º. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório, em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Artigo 17, vetado. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente
para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. A pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Artigo 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor, por prazo razoável antes de audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. A pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Inciso 2 vetado. Inciso 3. Quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Parágrafo 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. A pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência. Inciso 2. Omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Artigo 24. Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar, pública ou privada, a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. A pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Artigo 25.
proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. A pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Artigo 26 vetado. Artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício de prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Como percebe-se aqui, essa norma foi alvo de ações diretas de inconstitucionalidade, mas ela permanece ativa, tá bom? Seguindo, parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único foi vetado. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem o sabe inocente. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Artigos 34 e 35 vetados. Artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 37. Demorar
demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 38. Antecipar ao responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Capítulo 7. Do procedimento. Artigo 39. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nessa lei no que couber as disposições do Código de Processo Penal e da Lei 9.099 de 1995. E no capítulo 8 temos as disposições finais. As disposições finais dessa lei apresentam aqui, pessoal, como vocês podem ver, alterações em outras leis, tá? Como aqui na lei da prisão temporária, ela modifica aqui o parágrafo do artigo 2º, parágrafo 4º, parágrafo 7º. Ver se é a mesma aqui, a mesma. A lei de interceptação telefônicas, aí o Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Penal, que nós veremos quando formos ler cada uma dessas leis, tá? E logo aqui abaixo nós vemos aqui as partes cujos vetos foram derrubados. Aqui, né, foram pedidos vetos, as partes vetadas foram essas, mas que permanecem na lei, estão aí em vigor na lei, na sua redação final, porque os vetos foram derrubados. Aí nós temos aqui, nós já fizemos a leitura do artigo 3º, 9º e assim por diante, até o final ali das disposições finais. Então, os vetos que foram mantidos, eles não estão aqui na redação final do texto, eles estão fora do texto legal. Então, vocês não precisam se preocupar com isso. E por hoje terminamos aqui a leitura da Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade. Obrigada pela companhia. Continuem acompanhando o canal para que possamos construir essa base do conhecimento juntos. Não desistam, é assim mesmo, um passo de cada vez. Mas mantenham a constância nos estudos e nos vemos no próximo dia de estudo, tá bom? Até logo!